Ô, Coutinho, a gente está acompanhando com atenção, rapaz, nas últimas horas, né, um início de algum tipo de avanço em meio a esse conflito entre Hamas e Israel, não no que se refere a nenhuma pausa, né, alguma situação que pode chegar a um cessar-fogo, longe disso. O que tudo indica, a ofensiva israelense em Gaza vai continuar. Israel diz que vai seguir atrás dos terroristas do Hamas, e entre os terroristas do Hamas e as bombas de Israel, tem ali a população em Gaza que, infelizmente, está sendo vítima de um massacre. Mas nas últimas horas houve um avanço, pelo menos, na retirada de alguns civis. São moradores estrangeiros ou que têm dupla nacionalidade que vivem em Gaza, né? Desde ontem, a passagem ali, chamada de Rafah, ou Rafa, como preferir, que liga Gaza até o Egito, foi reaberta, né? Ela foi fechada no início da guerra. Houve um acordo entre o governo do Egito e Israel, foi costurado pelo Catar, e o governo americano também participou desse acordo para justamente conseguir a liberação dessa faixa ali fundamental para a sobrevivência de muitas pessoas que simplesmente estão correndo o risco de tomarem uma bomba na cabeça, um negócio maluco que a gente tem visto. E nas últimas horas foi autorizada a saída de pessoas, anote aí, do Azerbaijão, do Bahrein, da Bélgica, da Coreia do Sul, da Croácia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka, Chad e principalmente dos Estados Unidos. São 400 americanos que estão nessa relação que foi divulgada, né, foi passada ali para as autoridades que estão na fronteira, autorizando a entrada no Egito. Então você tem cidadão de um monte de país. Aí faltou alguém nessa lista, né? Que país que faltou, minha gente? Faltou o Brasil. E aí a pergunta é, por que o Brasil não está nessa lista, né? Por que ainda os cerca de 34 brasileiros, seus familiares, não passaram nem ontem, não vão passar hoje, né? E é incerto se vão conseguir passar amanhã. A gente estava acompanhando, e eu estava ponderando isso sempre no noticiário, né? Porque é evidente que no Brasil você vai ouvir muita coisa sobre os brasileiros que estão ali em Gaza. Se você ouvir o noticiário argentino, né, tenho certeza que a Band News FM na Argentina está falando sobre os argentinos que estão tentando deixar aquela zona de conflito. Se você for para o Chile, enfim, for para outro país, mas sempre estava sendo muito comemorada essa história no Brasil. Ó, a embaixada conseguiu tirar os brasileiros daquela região mais ao norte, levando para o sul, estão ali aguardando os relatos desesperados, né, dos brasileiros, esperando justamente o momento de sair, e agora essa angústia, simplesmente porque o Brasil não aparece nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira lista para a saída dos estrangeiros ali. E por que o Brasil não aparece? Né? Muita gente talvez esteja fazendo essa pergunta. Por que o Brasil, que teoricamente tem uma relação diplomática boa, né, com os outros países, por que o Brasil não aparece nessa lista? E tem uma explicação. Quem está fazendo essa lista é o governo de Israel. E o Brasil, apesar de ter uma relação que não é das piores, mas também não tem sido das melhores com o governo de Israel. Para quem está acompanhando, né, desde o início desse conflito, a Embaixada de Israel no Brasil chegou a fazer notas de censura ao PT, a alguns integrantes do governo Lula. Então, nessa hora que o bicho está pegando, né, nessa hora em que você precisa ter uma hierarquia de quem vai sair primeiro, quem vai sair primeiro é quem é amigo. E quem é amigo nesse momento é, por exemplo, os Estados Unidos. Por isso, 400 americanos estão saindo hoje, enquanto os 34 brasileiros estão ali aguardando, vão ficar para o fim da fila. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, hein? Só para deixar isso muito claro. Não estou falando que o governo brasileiro errou nas suas notas, criticando os ataques israelenses em Gaza. Eu não estou falando isso, não. Estou falando que nesse momento de guerra, em que você tem uma hierarquia, e nessa hierarquia, quem você vai levar primeiro são aqueles que te apoiam, são aqueles que estão ao seu lado. Então tem uma explicação por que está demorando tanto para esses brasileiros deixarem ali o espaço que foi reservado no sul de Gaza e conseguir finalmente atravessar a fronteira do Egito. A gente torce, a gente espera que essa autorização saia o mais rápido possível, não só para esses brasileiros. Estava acompanhando agora há pouco, Coutinho, o relato de uma médica americana, né, como tantos outros estrangeiros que largaram a vida
no seu país, largaram a sua família, foram viver na faixa de Gaza, ajudando as pessoas lá. E essa médica, uma professora, né, de um nível altíssimo, ela falava, foi uma das primeiras a conseguir autorização para deixar a faixa de Gaza, né? E essa professora, essa médica, né, que trata câncer, tratava ali nos hospitais em Gaza, de forma voluntária, ela falava assim, olha, eu consegui sair porque eu sou americana, então fui uma das primeiras a deixar ali a região de Gaza. É provável que os outros estrangeiros, né, essa lista que a gente leu agora há pouco, e é muito provável que os brasileiros daqui a pouco, tomara, consigam finalmente deixar aquela região, e elas perguntavam, e o resto? E aquelas pessoas que não têm dupla cidadania? As pessoas que nasceram ali e vão ficar ali, elas vão sair como? Elas vão conseguir deixar a faixa de Gaza, que dia sim, dia também tem bombardeio de Israel? O que elas podem fazer ali? Então você vê, a americana, uma das primeiras a conseguir deixar a faixa de Gaza, uma voluntária médica, preocupada realmente com o resto da população civil, que não tem o que fazer. É provável que o Egito não libere a fronteira para quem não é estrangeiro, é provável que eles fiquem ali, entre de novo os terroristas do Hamas e as bombas de Israel, torcendo para sobreviver, porque não tem para onde ir. É uma guerra que continua, é uma guerra que prossegue, mesmo com esse pequeno avanço que a gente tem visto nas últimas horas na retirada desses cidadãos de outros países estrangeiros. E, claro, fica a torcida também para os brasileiros finalmente conseguirem deixar essa região que mais dia, menos dia, esse bombardeio que agora está mais concentrado no norte deve seguir em direção ao centro, em direção ao sul da faixa de Gaza, Coutinho.